Opa, retomando aqui, vamos voltar exatamente para onde havíamos parado. O exemplo 10, o cálculo do logaritmo de 1,25. Lá, meus amigos, vamos juntos, vamos lá, está aqui, logaritmo de 1,25. E a gente vai ter como dado adicional, a gente vai ter como dado adicional o log de 5 igual a alguma coisa. Pois bem, o que a gente começa a fazer? Começa dizendo que 1,25 é o mesmo que 125 dividido por 100. Aplicamos a propriedade do logaritmo da divisão, é o log do numerador menos o log do denominador. Ainda não resolveu. Por quê? Porque agora, nesse momento, nós ficamos aqui com o log de 125 e o log de 100, e o dado adicional da questão foi logaritmo de 5. E aí, o que vamos fazer? Vamos pensar. Log de 125 menos o log de 100. 125 é uma potência de 5. Você vai pensar nisso por quê? Porque o dado adicional da questão foi justamente o logaritmo de 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Tá? Então, 125 é 5 ao cubo. Daí o log de 125 é, na verdade, log de 5 elevado à terceira potência, menos o log de 100, você já sabe que é o log de 10 elevado ao quadrado. E agora, aplicando a outra propriedade, já nossa conhecida, logaritmo de potência, né? Quem está no expoente, você sabe, não é? Migra lá para trás do logaritmo. E aí teremos 3 vezes o log de 5 menos 2 vezes o log de 10, sendo que o log de 10 é igual a 1. E aí ficamos com 3 vezes o logaritmo de 5 menos 2. E aí o logaritmo de 5 é o dado adicional da questão, você substitui, faz a continha e chega na resposta. Então, eu acredito que, com o que vimos até aqui, já está todo mundo prontinho para trabalhar o primeiro modelo, né, de questão de matemática financeira que trabalha com logaritmos, o primeiro modelo. E aí, gente, eu já vou colocar aqui para vocês. Eu não tenho muita pena, não, viu, gente? Não. Ora, se a banca não vai ter pena de você, por que eu vou ter, né? Eu tenho que colocar logo o que tem de mais, o de mais bonito. Então, o que houve de mais bonito em questões de matemática financeira que envolve logaritmo é essa questão aqui, FADESP, da última prova da Cefaz, da Cefa Pará. Um capital de 50 mil é investido a uma taxa de juros compostos de 25% ao ano. Ao mesmo tempo, olha aí, ao mesmo tempo, um segundo investimento é iniciado com um capital de R$ 10.000, capital de R$ 10.000, taxa de juros de 28% ao ano. Acerca da evolução dos dois investimentos, é correto afirmar, é correto afirmar que o montante do segundo investimento ultrapassará o montante do primeiro, né? Após quantos anos? É isso que a questão quer saber. E olhando para as alternativas de resposta, o log aparece em várias delas, várias delas. Tá? Eita, professor, essa banca aqui não teve pena não, né? Teve não. Então, olha aí, ó, o capital um
era 50 mil, ficou aplicado a uma taxa de 25% ao ano. O capital 2 era de 10 mil, ficou aplicado a uma taxa de Professor, 28. acho que tem que reduzir o zoom da tela. A gente não tá. Eu tô vendo só alguns Aconteceu riscos. aqui. Começou agora, foi esse... Peraí, deixa eu mudar aqui. Sim, professor, eu também não estou vendo, não. Ah, não, não, mudou alguma coisa aqui, mudou. Peraí. Alguma coisa mudou, não sei o que foi. Pronto, né? E se eu disser que não era eu? Agora não me pergunte quem foi, né? Voltou, né? Voltou agora? Tudo bem. Vocês me alertam aí se acontecer alguma coisa dessa, porque eu estou olhando aqui para a minha tela, estou resolvendo aqui a questão, e aí vocês têm que me dizer se alguma coisa diferente acontecer. Pois bem, temos duas operações de juros compostos, tá? Ó, e a questão vai falar em montantes. Montante de uma ultrapassar o montante da outra. O montante da primeira operação vai ser capital, 50 mil, e multiplica pelo parênteses famoso, 1 mais a taxa I, 0,25, elevado a quantos períodos? Não sei. Nzinho, Nzinho. Montante 2, o montante 2 vai ser igual ao capital, 10 mil, e multiplica o parêntese 1 mais a taxa I, 28%, 0,28, elevado a quantos períodos? Não sei, Nzinho. O que eu sei é que se eu igualar o montante 1 ao montante 2, eu terei como descobrir qual é esse tempo Nzinho, no qual os dois montantes serão iguais um ao outro. Ah, quer dizer então que se eu igualar essas duas equações, olha como é que vai ficar. Ó. Se eu fizer montante 1 igual a montante 2, olha aí, ó. Montante 1, 50 mil vezes 1 mais. Né? Eu já vou fazer essa conta aqui, ó. 1 mais 0,25 é 1,25, mais 1,25 elevado a nzinho é igual a montante 2, 10 mil, e multiplica, já vou fazer aqui essa conta, 1 mais 0,28 é 1,28, 1,28 elevado a nzinho. Então, diante dessa equação bem aqui, eu tenho a igualdade dos montantes. Os dois montantes, os dois resultados das duas operações serão iguais em quanto tempo? Esse tempo, nzinho, que vamos descobrir bem aqui. Ora, se neste prazo nzinho os montantes serão iguais, haverá uma diferença entre eles, um passa a ser maior do que o outro, depois desse tempo nzinho. Né? A partir daí para frente, um supera o outro. Ah, muito bem. Então vamos lá. Temos que descobrir quanto vale este nzinho. Temos que descobrir. Então vamos lá. Eu vou colocar todo mundo que for parêntese elevado a n, tá? Eu vou colocar todo mundo que for parêntese elevado a n para um lado só. E aí vai ficar assim, ó. 1,28 elevado a n dividido por 1,25 elevado a n é igual a 50 mil dividido por 10 mil. Muito bem. Veja que aqui eu tenho uma fração, na parte esquerda da equação, eu tenho uma fração em que ambos, numerador e denominador, estão elevados ao mesmo expoente. Então, vai ficar assim, ó. Eu coloco tudo num parêntese, 1,28 sobre 1,25. Tudo isso elevado ao expoente n vai ser igual a 5. 50 mil dividido por 10 mil, 5. Olha onde foi que chegamos. Vou fazer de novo, vou repetir. 1,28
sobre 1,25. Tudo isso elevado ao expoente n é igual a 5. Muito bem. Qual é o meu objetivo? É descobrir aquele nzinho. Só que ele está no expoente. Como é que eu faço para alguém que está no expoente sair do expoente? Ah, professor, já aprendi. Eu posso colocar um log bem aqui e tenho que colocar um log bem aqui. E aí, aplicando a propriedade do. Primeira propriedade, né, do logaritmo de alguém elevado ao expoente. O expoente migra, vai lá para trás do logaritmo e ficamos com nzinho vezes logaritmo de 1,28 dividido por 1,25 é igual ao logaritmo de 5. E agora vamos isolar esse rapaz, o nzinho. Isolando o nzinho vai ficar igual a numerador log de 5, denominador log de 1,28 sobre 1,25. Eita, professor, vamos lá. Agora nós vamos daqui passar bem para cá, ó, bem para cá. E aqui nesse denominador tem uma propriedade para a gente trabalhar. Repete o numerador, log de 5. O denominador é o logaritmo de uma fração. Você já sabe, o logaritmo da fração vira uma subtração entre dois logaritmos. Vai ficar log de 1,28 menos o log de 1,25. Se você procurar entre as alternativas de resposta, já tem uma delas que tem o log de 5 aqui em cima. Só que o denominador da fórmula, esse denominador aqui, ainda não está do jeito que nós achamos. Log de 1,28 menos o log de 1,25. Não está. Mas dá para a gente trabalhar, né? Nós já sabemos, nós inclusive já fizemos. O log de 1,28 é porque apagou, né? Vou fazer de novo. Estamos aqui na chuva, né? Eu vou trabalhar só com denominador agora, só com denominador. Log de 1,28 menos o log de 1,25. Vamos lá? O log de 1,28, vou fazer mais rápido porque já fizemos antes. É o log de 128 sobre 100. É o log de 128 menos o log de 100. É o log de 2 elevado à sétima menos o log de 10 elevado a 2. É 7 vezes o log de 2 menos 2 vezes o log de 10. Daí, o log de 128 é igual a 7 vezes log de 2 menos 2. Tá? Deixa assim. E agora temos que fazer o log de 1,25. O log de 1,25, vou fazer mais rápido porque já fizemos antes. É o log de 125 sobre 100, que é o log de 125 menos o log de 100. Que é igual ao log de 5 elevado à terceira menos o log de 10 à segunda, que é igual a 3 vezes o log de 5, menos 2 vezes o log de 10. Daí, o log de 1,25 ficou igual a 3 vezes o log de 5 menos 2. Então, repare, né? Repare que nós temos aqui já os dois resultados, o log de 125 e o log de 128. Só que aqui na equação nós precisamos do log de 1,28
Aliás, 1,28, né? O log de 1,28 menos o log de 1,25. Vamos fazer? Está quase fechando. Está quase fechando. Vamos lá. Dá um golinho d'água enquanto a lousa se recusa. Agora não é a caneta, é a lousa. Vamos, meu filho. Log de 1,28 menos log de 1,25. Log de 1,28 menos o log de 1,25 vai ficar igual a... Quanto foi o log de 1,28? 7 log de 2 menos 2. 7 log de 2 menos 2. Menos, olha o sinal de menos, abre parêntese. Quanto foi o log de 1,25? 3 log de 5 menos 2. 3 log de 5 menos 2. Quando eu vier tirar esse parêntese aqui, que tem um sinal de menos, vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese. Vai ficar 7 log de 2 menos 2, menos 3 log de 5, menos, mais 2. E aí, este menos 2 bem aqui, vai embora com esse mais 2 bem aqui, o nosso denominador fica apenas 7 log de 2 menos 3 log de 5. 7 log de 2 menos 3 log de 5 é o denominador e o numerador era log de 5. Olha na questão na letra B. Letra B, numerador log de 5. Denominador 7 log de 2 menos 3 log de 5. Pode marcar. Letra B de bola. Resposta da questão número 1. A questão mais rebuscada que eu já vi até hoje, cobrando aqui os logaritmos com a matemática financeira. Nunca vi nenhuma questão pior do que essa, tá? Confesso a vocês. Mas professor começou logo por ela. Minha gente, porque não estou aqui para, né, enganar ninguém, não. Nós temos que conhecer a realidade do que vocês vão enfrentar daqui a pouco nos próximos concursos. E outra coisa, quem sabe o mais, sabe o menos, né? Quem sabe o mais, sabe o menos. Muito bem, a Cibele Terra deu outra dica. Ó. Professor, se eu encontrei o numerador aqui, log de 5, e ele só tem uma resposta com log de 5 lá em cima, eu já marcava a letra B de bola na hora, né? Eita, que menina boa. Muito bem. Vamos lá. E agora? Você está pensando que acabou? Você tá pensando que acabou? Acabou não, professor? Não. A gente viu o primeiro caso de uso do logaritmo na matemática financeira. Agora vem o segundo caso. Este segundo caso, preste atenção, é o predileto, é o queridinho da Fundação Carlos Chagas. É o segundo caso, é o que nós vamos ver agora, tá? Só que por falar na Fundação Carlos Chagas, eu quero dizer a vocês, lembrar a vocês, tá? Que se você está interessado numa moça dessa aqui, tá? Já agora para esse ano de 2026, né? Estamos com 3 editais abertos na Lavra da Fundação Carlos Chagas. 3 editais. Prova tudo agora, né, para o finalzinho de fevereiro, comecinho de março, e ao longo do mês de março, você faz São Paulo, você faz Goiás, você faz Mato Grosso, vai cair, com certeza, vai cair uma questãozinha dessa aqui, tá? Que nós estamos trabalhando. Lá. Ai, deu uma travadinha aqui, só um segundo, gente. Um pouquinho de paciência, um grãozinho de paciência, né? Migrou lá para frente, né? Tá aqui, ó. Os 3 editais que estão abertos com a FCC e o nosso projeto que você está acompanhando hoje, excepcionalmente. Tá? Hoje é o chamado plantão fiscal, quarta-feira à noite. Sou eu com a minha turma aqui do Aprova Físico Exatas. Abrimos para você dar, né, sentir o gostinho do que é participar do Aprova Físico Exatas. Então, nós temos um projeto, né, um curso já gravado
200 questões de exatas FCC. Situação ideal, curso ideal para quem vai fazer um daqueles 3 concursos que já estão com o edital aberto. Nós estamos no pós-edital. Pós-edital é tempo de quê? É tempo de resolver questões. Pós-edital é o tempo de resolver questões. E se eu disser para vocês que essas são aulas realmente com essa minha didática que você certamente já conhecia ou eventualmente está conhecendo agora, é assim que eu ensino, é mastigadinho, é pegando na mão do aluno e saindo aqui no passo a passo, tá? E esse curso hoje tá para você por uma parcela praticamente irrisória, né? Uma parcela de R$19,19, tá? Tá aqui o QR Code, quem quiser já apontar a câmera aqui e logo garantindo aqui a participação, porque não tem tempo a perder, nós já estamos hoje 7 de janeiro. A prova da Cefaz São Paulo, tá? A prova da Cefaz São Paulo já é para 28 de fevereiro, rapaz. Então estamos aí com os dias contadinhos já, não é? Estamos já com os dias contados. Vamos agora para o segundo caso, né? Quando é também que a matemática financeira se encontra com os logaritmos? Quando é que os logaritmos se encontram com a matemática financeira? Nas operações da chamada capitalização contínua. Eu sou quase capaz de dizer a você, pode contar com o ovo embaixo da galinha, tá? Capitalização contínua é uma questão certa na sua prova da Cefaz São Paulo, da Cefaz Goiás, da Cefaz Mato Grosso. A FCC não dispensa este assunto aqui, não deixa de ser cobrado jamais, tá? Capitalização contínua, Fundação Carlos Chagas. Aqui, ó. Olha a fórmula da capitalização contínua. Montante é capital que multiplica constante neperiana. Esse Ezinho é chamada constante neperiana. Também é chamada, pode ser chamada também de número de Euler. Foi o Euler que batizou. Como Euler começa com E, em homenagem a ele próprio, cara muito narcisista, né? Colocou ali a letrinha E, que representa um número irracional, que é o 2,71828 e vai até o infinito, tá? É primo do π, só que o π é mais conhecido, né? O 3,14. A gente chama o π de 3,14, mas ele vai até o infinito, não tem fim. É um número irracional. O número de Euler também, tá? Então você percebe, olhando para essa fórmula, olha aqui de novo, você percebe que a taxa e o tempo estão num expoente. Se a questão pedir para você calcular a taxa ou o tempo, a taxa ou o tempo tem que sair do expoente. Tem que sair do expoente. Aí vamos lá, eu quero isolar esse fator número de Euler elevado a taxa vezes tempo vai ficar igual a montante sobre capital. Qual vai ser a diferença aqui? A diferença vai ser que em vez de eu usar o log, eu não vou usar o log, eu vou usar o primo dele. O primo dele é o ln, é o chamado logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Quando é que eu uso o ln, professor, em vez do log? Quando aparecer o número de Neper, a constante neperiana, o número de Euler, bem aqui, tá certo? Se aparecer a constante de neperiana, o Ezinho, em vez de log, você usa esse logaritmo especial aqui, chamado ln, logaritmo natural. Eu vou colocar o ln aqui desse lado, para que a igualdade permaneça, eu vou colocar o ln desse outro. E aí ficamos assim, ó. Ficamos assim. Logaritmo natural de uma constante elevado ao expoente é igual ao logaritmo natural de montante sobre capital. Ora, o ln, o logaritmo neperiano ou o logaritmo natural, obedece às mesmas propriedades do log, do primo dele. É tudo em família, né? Tá tudo em família, obedece às mesmas propriedades. Então, o logaritmo neperiano de um valor qualquer elevado ao expoente
olha o que acontece com o expoente, vai lá para trás, ele migra taxa vezes tempo vezes logaritmo neperiano de E vai ser igual ao logaritmo neperiano de montante sobre capital. Agora, deixa eu contar um segredo para você. Olha aí, ó. Logaritmo neperiano de E é sempre igual a 1. É igual a 1. Ai, que beleza, professor. Ó, então vai ficar assim, ó. Taxa vezes tempo vezes 1 é taxa vezes tempo. E taxa vezes tempo é logaritmo neperiano de montante sobre capital. Espera aí que eu vou colocar mais para o canto esquerdo. Taxa vezes tempo vezes 1, não precisa colocar o vezes 1, taxa vezes tempo, é logaritmo neperiano de montante sobre capital. Aqui já podemos ter dois desdobramentos. Se a questão pedir calcule o tempo, vai ficar assim, ó. O tempo vai ser igual logaritmo neperiano de montante sobre capital dividido pela taxa I. Se a questão pedir a taxa I, vai ser logaritmo neperiano de montante sobre capital dividido pelo tempo N. E é uma dessas duas coisas que a questão vai pedir. Ou a questão vai pedir o tempo ou a taxa. Lembre-se, esta teoria chama-se capitalização contínua. Capitalização contínua, ok? Professor, então eu já posso levar decoradinha para a prova essas duas equações aqui? É lógico, sem sombra de dúvidas, tá? Porque aí você não perde mais tempo, já vai direto, né, na resolução, já ganha o ponto de uma maneira muito rápida, muito rápida. Vamos dar uma olhadinha aqui, já podemos treinar, tá? Já podemos treinar. Ainda tem aquela lembrança, né, a propriedade do logaritmo da fração serve para o ln do mesmo jeito que servia para o log, o primo dele, tá? Os dois logaritmos guardam as mesmas propriedades. Muito bem. Vamos treinar. Olha a FCC aqui de novo. Um capital de 50 mil foi aplicada a uma taxa semestral I. Então, olha lá, ó. Eu já sei que o capital é 50 mil, eu já sei que a taxa é alguma coisa por cento ao semestre. Ele disse taxa semestral, durante um período de tempo de 2 anos. E aí, durante 2 anos. Se ele falou que o tempo são 2 anos, eu já vou chamar 2 anos de 4 semestres. Porque ele me deu uma taxa semestral. Se ele me deu uma taxa semestral, 2 anos eu passo a chamar de 4 semestres. Agora vem o mais importante, capitalização contínua. Eita, professor, já sei, né? E vou ter que trabalhar com LN, logaritmo neperiano. E aí ele diz, no final, apresentando no final um montante de 200 mil reais. Vamos anotar? Montante, 200 mil. E aí ele disse assim, ó, usando o logaritmo de 2 igual a 0,69, ln de 2. Olha o dado da questão. O dado da questão foi ln de 2. Como estamos trabalhando com a capitalização contínua, ele quer que você calcule aqui a taxa I. Tá? A fórmula é aquela, montante é capital que multiplica constante neperiana de taxa vezes tempo. Só que ele quer saber, nesse caso, quanto vale a taxa I. Já fizemos todo o caminho necessário todinho já foi feito. Aqui, ó, comecei da fórmula, fiz o desenvolvimento, até chegarmos aqui. Olha o que nos interessa, ó.
olha o que nos interessa. A taxa I vai ser logaritmo neperiano de montante sobre capital dividido por N. Vamos lá? Então vai ficar a taxa I é igual a taxa I. Nós estamos na questão 2. Bem. Professor, se eu quiser, em vez de decorar a fórmula da taxa I, decorar só essa daqui, eu posso? Pode. Também não tem problema, não. Também dá certo. Ó. Montante é capital vezes constante neperiana elevado à taxa vezes tempo. Montante, 200 mil. 200 mil é igual. Capital, 50 mil. 50 mil vezes número neperiano elevado à taxa vezes tempo. O tempo foi igual a 4. E a taxa é a taxa I. Eu vou isolar esse fator bem aqui. Vai ficar assim, ó. Neperiano elevado a 4i é igual a 200 mil dividido por 50 mil. Ficamos com neperiano elevado a 4i é igual a 200 mil dividido por 50 mil é igual a 4. Tudo que eu fizer com o lado esquerdo da equação, tenho que repetir com o lado direito. ln, ln. E agora? Agora, pela propriedade do logaritmo, esse expoente aqui vem lá para trás. E aí teremos que 4 vezes i é igual a logaritmo de 4. Eita, professor! Né? 4 vezes i, veja, eu dei um salto aqui, mas era assim, ó, 4 vezes i vezes logaritmo neperiano da constante neperiana. Só que eu já ensinei para você que o ln de E é igual a 1. É por isso que não precisa aparecer, né? Eu já vou apagar aqui, ó. Ficamos 4i é igual a ln de 4. Só que o dado adicional da questão não era ln de 4, ela era ln de 2. ln de 2 igual a 0,69. Então, vamos fazer o seguinte, ó. 4 vezes a taxa i é o logaritmo neperiano de o 4 é 2 ao quadrado. Ó, 4 vezes i é igual a propriedade do logaritmo. O expoente vai migrar aqui para trás. 2 vezes ln de 2. Daí que o 4i vai ser igual a 2 vezes o ln de 2 é 0,69. E o dobro de 0,69, né? 2 vezes, ó, o ln de 2 é 0,69. 2 vezes 0,69 é 1,38. Daí, finalmente, a nossa taxa I é 1,38 dividido por 4. 1,38 dividido por 4, que é igual a 0,345. Já é a nossa resposta, só que está em termos unitários. Passando para termos percentuais, a vírgula avança 2 casas para a direita e chegamos a 34,5. Aí você completa por cento ao semestre. Aqui está a nossa taxa semestral. Resposta da questão: 34,5% ao semestre, letra D de dado, marque e ganhe o ponto. Ok? Aplicação direta da fórmula usando o logaritmo neperiano para descobrirmos quanto era a taxa dessa operação. Usando o logaritmo neperiano para descobrirmos quanto era a taxa. Ok, gente? Tranquilinho? Tem que fazer depois, né? Tem que refazer a questão para ter segurança, para entender direitinho, provar que entendeu. Agora, olha o que a FADESP fez também no último concurso da Cefa Pará. Tá? O regime de capitalização contínua, ele deu uma aula. Aqui ele começou explicando o que é a capitalização contínua.
É bastante utilizado em outros países, mas de pouca Professor, utilização no Brasil. Oi. é, voltando na questão anterior aí, eu poderia deixar de fazer as contas e imaginar que o ln de 2,069, procurar uma resposta que fosse o 0,69 dividido por 2? Dividinha, aí ia ser uma forçação de barra daquelas, viu? Aí seria só coincidência, então, porque É, essa questão é coincidência, exatamente isso. coincidência das grandes. Hum. Coincidência das grandes, tá joia? Então tá bom, É. ok. Ai, minha perna. Quebrou meu celular. Vê aqui, meu celular. Deixa eu dar uma desativadinha aqui nos microfones. Rapidinho. Pronto, pronto. Vamos lá? Então, a leitura aqui da questão da FADESP, ela fez aqui uma aula sobre o que é a capitalização contínua. Nele quem? Na capitalização contínua, ocorre o pagamento de juro a cada período infinitesimal de tempo. Piscou o olho, seu dinheiro já está rendendo juros, né? Fazendo com que o capital cresça continuamente no tempo, continuamente, ok? Isto é a capitalização contínua. E aí ele colocou a fórmula: montante é capital, multiplica pela constante neperiana, o número de Euler, é elevado à taxa vezes tempo, tá? A taxa ele chamou IC, normalmente a gente chama só de I, ele chamou de IC, chamando taxa instantânea. Então, onde o número é a base do logaritmo natural, vale aproximadamente 2,7182, né? É a constante de Neper. IC é a taxa instantânea e T é o período de capitalização. Quanto tempo durou? Nas duas questões a seguir, parará, você vai usar algum ou alguns desses dados adicionais bem aqui. Logaritmo neperiano, logaritmo natural. Pois bem, uma aplicação de R$ 1 milhão, o que é esse 1 milhão? É o capital. No regime de capitalização contínua, produz o quê? Um montante de 1.491.806,73 de montante após um período de 5 anos. Ele quer saber quanto é a taxa dessa aplicação. Vamos lá? Montante é capital vezes constante neperiana elevado à taxa vezes tempo. Constante neperiana elevado à taxa vezes tempo é igual ao montante 1.491.806,73 dividido pelo capital, que é 1 milhão. Então, dividir por 1 milhão é deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. E vamos ter, portanto, que constante neperiana elevado a, vamos lá, o tempo foi 5 anos. A taxa é a taxa I, que estamos querendo saber. É igual a, deslocando a vírgula lá de cima, 1,4918. 1,4918. Tá? O que ele fez? Ele arredondou para 4,918, 4,92. Ele arredondou esse 18 para 2. Aí ficamos 1,492. Para eu tirar esse I do expoente, eu faço o quê? Ln de um lado, Ln do outro. E aí, aplicando a propriedade do logaritmo, 5 vezes I é igual ao logaritmo natural Ln de 1,492. Isolando a taxa I, teremos o ln de 1,492 dividido por 5. Ora, esse dado aqui do numerador, o ln de 1,492, foi dado fornecido pela questão. Ó, foi fornecido pela questão, é 0,4. 0,4 dividido por 5 é 0,08.
ou seja, 8% ao quê? Ao ano, porque o tempo está na unidade anual, 8% ao ano. Resposta da questão, letra D de dado. Olha que beleza, hein? Mas ficou fácil. Professor, está ficando fácil. Ótimo, é isso que eu quero. É que você vá começando a entender e vá começando a ver que não é um bicho de sete cabeças. Agora, veja que a questão que fizemos agora pediu o cálculo da taxa. E a próxima vai pedir o cálculo do tempo. Ainda estamos trabalhando com a capitalização contínua. O capital agora, ó, é 100 mil. O capital agora é 100 mil. Vai produzir um montante de 112.749. A taxa da operação é 4% ao mês. E ele vai perguntar quanto tempo é necessário para esse capital virar este montante. Quando ele falar capitalização contínua, você já põe no papel, montante é capital vezes constante neperiana elevado à taxa vezes tempo. Né? Isolando, Neper elevado à taxa vezes tempo é igual a montante sobre capital. Se eu quero saber quanto vale o tempo, e ele está no expoente, para ele sair do expoente, eu jogo o logaritmo dos dois lados. Toda vez que houver essa constante de Euler, você põe o ln, o logaritmo natural. Em vez de log, você usa ln. São dois tipos de logaritmo, primos um do outro. As propriedades são as mesmas, é tudo parecido. Né? Se joguei ln de um lado, jogo ln do outro. Aplicando a propriedade, esse expoente aqui, ó, vai lá para trás do ln, tá? Vai lá para trás do ln, aí vai ficar assim, ó, taxa vezes tempo, vezes ln de E, só que você já sabe que o ln de E é igual a 1, então não precisa aparecer. Taxa vezes tempo vai ser igual ao logaritmo neperiano de montante sobre capital. E agora? Agora vai ficar assim, para cá mesmo. Ele disse que a taxa é 4%. Ele disse que a taxa é 4%. Então vai ficar assim, ó. 4%, 0,04 vezes o tempo é igual a ln de montante sobre capital. O montante é esse valor, 112 mil. O capital é 100 mil. Dividir um valor qualquer por 100 mil é deslocar a vírgula 5 casas para a esquerda. Aí vai ficar, ó, esse 112.749 com a vírgula deslocada para a esquerda, 5 posições. A vírgula vai recuar 1, 2, 3, 4, 5 posições. Aí a divisão vai ficar 1,127. 127. Você vai ver aqui que ele arredondou para 128. Eu não sei por que ele fez essa aproximação. Mas vamos lá, tudo bem. Ninguém vai brigar por causa de um milésimo, tá? Montante sobre capital, 1,128. Tá? Daí, isolando o nzinho vai ser igual. Quanto é o logaritmo de 1,128? Dado da questão, 0,12. Então, 0,12 dividido por 0,04, ó. Divisão com vírgula. Lá em cima temos 2 algarismos depois da vírgula. Aqui embaixo também já temos 2 algarismos depois da vírgula. Podemos eliminar as duas vírgulas. 12 dividido por 4 igual a 3. 3 o quê, professor? Ora, se a taxa era mensal, 3 meses. Aqui está a resposta da questão. 2 pontinhos na sequência que a FADESP colocou na prova, última prova do Cefa Pará. 3 meses é letra A, resposta da questão. Ó. E você ganhava
sem ter que fazer assim um grande esforço, um esforço extraordinário, não precisava. Dava para ganhar esses 2 pontinhos tranquilamente. Eita, que beleza, né? Então, meu amigo, minha amiga, ó, você quer mesmo, né? Uma dessa aqui, ó, tá aqui do meu lado, eu só ando com ela, viu? Nesse ano de 2026, olha o que que o Aprova Físico Exatas dá para você. Olha o que que o Aprova Físico Exatas dá para você. Primeiro, começa logo com meus 5 cursos completos, para você formar uma base forte. Curso completo de raciocínio lógico, de matemática básica, de matemática financeira, né? Vamos lá. Isso é hora de travar, minha filha. Só um segundinho, gente, né? De matemática financeira, perdi, né? De estatística descritiva, de estatística inferencial. Só nessa brincadeirinha já estamos falando de mais de 150 horas de aula. Mas tem mais, não é só isso não, tá? Temos os aceleradores de resultado. O que são os aceleradores de resultado? São esses encontros semanais ao vivo que nós temos, tá? Eu tenho feito sempre às quartas-feiras. E aí tem simulado, né? Tem correção de prova, tem algum assunto específico que eu combino com a turma antes. Ó, gente, eu acho importante a gente falar sobre esse tema. Todo mundo concorda? Foi o que eu fiz agora, né? Então, nos últimos dias a gente combinou. Hoje, quarta-feira à noite, a gente ia ter essa aula sobre os logaritmos na matemática financeira. Mas não é só isso, não, tem mais, né? Temos um grupo exclusivo lá do WhatsApp, é o grupo do meu coração, né? Vou lá, faço mensagem de voz, coloco algum vídeo meu motivacional, coloco uma resolução de prova, e assim a gente vai se comunicando. Você tem esse acompanhamento, né? Por meio daquele grupo exclusivo. Tem o plantão Tira Dúvida, né? Vai ser também ao vivo. Nessas noites de quarta-feira, nesses encontros semanais, uma hora a gente resolve uma prova, outra hora eu trabalho um assunto específico, noutra aula a gente faz um simulado, na outra eu faço um plantão Tira Dúvidas, e assim vamos mantendo esse contato direto semanal no encontro ao vivo, e diário lá no nosso grupo exclusivo, tá? É tudo que você precisa, fica tudo gravado. Olha o preço normal do Aprova Fisco, a assinatura de 1 ano. Ai, professor, é muito caro. Cara, é você ficar esperando mais um concurso, mais outro concurso, mais outro concurso. E você sabe que concurso da área fiscal não é todo dia e toda hora. Nós estamos diante de uma situação extremamente excepcional. 5 editais na praça. Mas às vezes você passa 2, 3 anos esperando. Chegou no dia do concurso, se você não estiver bem preparado, dominando essas exatas, olha, não estou falando isso para né, mau agouro, não, é uma realidade. Quem vai para passar, quem vai para enfrentar, disputar a vaga da área fiscal, vai para fazer excelentes provas de todas as matérias, principalmente as exatas. Aí você divide no cartão, dá 12,97. Esse é o valor normal. Não está caro não, professor? Não, está justo. Pode acreditar, é o valor justo para o que eu estou entregando. Aquelas aulas gravadas, os cursos completos, os encontros semanais, né? As provas resolvidas. Tem provas resolvidas? Tem. Escritas e gravadas, né? Tem tudo isso que eu estou falando, né? Mas eu ainda vou ajudar você no dia de amanhã, tá? Eu vou abrir uma janela lá no grupo aberto, eu vou informar um cupom de desconto para quem quiser aproveitar, né, e usufruir de um desconto bem bacana em cima do valor cheio, tá certo? Mas é uma janela, é uma coisa excepcional. É uma coisa excepcional, tá? Ainda tem mais, professor? Tem mais. O que é o mais? Você sabe que, você sabe quanto custa um recurso de excelência? Um recurso é o seguinte, eu vou explicar o que é um recurso para você. A prova, muita gente pensa que acaba quando você marca a última bolinha do gabarito. E não é verdade, né? Por quê? Porque quando você vai ver o gabarito oficial, você encontra erros cometidos pela banca em várias questões da sua prova.
É impossível uma banca fazer um concurso com 120, 180 questões, ou até mais que isso, e não cometer nenhum equívoco. Ela comete. Só que ela não dá o braço a torcer fácil, não. Para você conseguir anular uma questão de prova, você tem que, né, entrar com recurso, e não é qualquer recurso, é um recurso de excelência. É esse que eu faço, faz décadas que eu elaboro recursos para questões de exatas, e os meus recursos, não é puxando a sardinha para minha lata, não, mas já fazendo isso, né? São os melhores recursos do país. Eu não me lembro de ter tido um recurso recusado, tá? E tem prova que só eu que enxergo. Opa, tem um negócio errado aqui. Meus colegas diziam assim, não que eles sejam ruins, são bons professores, tá cheio de bons professores no mercado, mas eles dizem assim, na prova foi toda perfeita, não cabe recurso, e eu consigo enxergar, e eu preparo o recurso, né? E eu consigo anular a questão, como já consegui dezenas e dezenas de vezes nos últimos anos. Então, quem entrar amanhã numa prova físico exatas, usando aquele cupom de desconto que eu vou publicar lá no grupo, tá? Vai ter uma garantia minha pessoal. Eu vou elaborar recurso em questões de exatas para você, caso você tenha necessidade, neste ano de 2026. E quanto é normalmente que você cobra, professor? Normalmente o que eu cobro é questão de nível médio, meu recurso é R$ 1.000. Questão de nível superior, meu recurso é R$ 2.000. Você sabe que a turma paga? A turma paga. Por quê? Porque sabe que meu recurso é um negócio primoroso. Eu consigo fazer um juiz. Você sabe o que é isso? Entender uma questão de matemática financeira e de estatística, por que estava errado. Mas então aproveita, tá? Ingressa usando o cupom. Aproveita porque, né, essa janela é excepcional. Não é todo dia nem toda hora que vai surgir uma janela com um cupomzinho de desconto, não. Deixa eu aparecer aqui para vocês, para me despedir adequadamente, né? Para me despedir adequadamente. Espero, meus amigos, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham perdido um pouco daquele trauma que os logaritmos muitas vezes trazem, né? Refaçam a lista, todo mundo recebeu o material aí, tem 4 questões, revisem, refaçam. Se eu fosse vocês, eu fazia até meia-noite. Antes de dormir, eu faria novamente essas 4 questões, dava essa revisão bem bacaninha, tá? Para consolidar de vez esse assunto e chegar na prova com confiança e segurança. Meus queridos amigos e amigas, obrigado aí pela companhia de vocês, tá? Até esta hora, 19h15, obrigado, tá? E espero vocês no Aprova Fisco Exatas. Abraços forte e até a próxima.